Olá, sou a professora Suzy e vamos dar continuidade na quarta teleaula da disciplina de negociação. Então agora, o que a gente vai trabalhar nessa parte da teleaula? A contextualização de estratégia em negociação comercial. Por que é tão importante trabalhar a estratégia, trabalhar os conceitos estratégicos para uma boa negociação, para que essa negociação tenha sucesso? Lembrando que para dar continuidade nessa teleaula, para dar uma aprendizagem efetiva nessa aula, é importante, é de suma importância, digamos assim, que tenha lido o capítulo do livro, a quarta unidade do livro, e já se preparando para a próxima unidade da próxima disciplina que vai começar. Então, é importante que tenha esse hábito de chegar sempre com o material lido na teleaula, chegar com esse material lido para tirar somente alguns tipos de dúvida, ou algumas falhas que pode ter ocorrido ali naquele momento, e não chegar com o material todo sem ler. Então, vamos ver ali o que seria o resumo da nossa aula. O resumo a gente vai trabalhar ali na nossa unidade de ensino, a contextualização de estratégia de negociação comercial. As competências dessa unidade vai ser conhecer os fundamentos, os aspectos, elementos, técnicas da negociação, assim também como as premissas de estratégias empresarial aplicada a atividades comerciais. E o resumo a utilização da estratégia em uma negociação comercial. Após ter firmado um acordo, é preciso pensar nas maneiras de executá-lo. Nesse momento, a estratégia é a base para uma empresa se manter competitiva ao longo prazo. Então, as estratégias que a empresa irá definir é o que vai determinar a longevidade dessa empresa. As palavras-chave são análise SWOT, ou FOFA, análise das 5 forças de Porter, concorrentes, clientes, fornecedores, produtos substitutos, novos entrantes, liderança em curso, diferenciação, foco, estratégia, marketing, posicionamento, mapa estratégico, balança scorecard, indicadores e metas. Então, o título da nossa teleaula é Contextualização de Estratégia em Negociação Comercial e essa é a última teleaula dessa unidade. E aí, eu convido ao estudo que Então, sejam bem-vindos à unidade curricular de negociação. O objetivo de aprendizagem neste momento da disciplina é apresentar as estratégias de uma negociação comercial. Então, como que pode ser feita essa execução, análise SWOT e as 5 forças de Porter, como que ela pode ser trabalhada? E aí você tem o quê? Você tem diferentes estratégias que podem ser utilizadas. E para ter um aprendizagem significativo, vai ser utilizado uma situação da realidade profissional desta unidade e continuava acompanhando o Matias. Lembra que o Matias, ele criou uma empresa de locação porque ele ia ajudar seu amigo Zacarias ali, então ele tinha um pouco de receio no início, só que neste momento vamos perceber que a empresa está tendo sucesso, a empresa está apresentando longevidade e ele precisa criar algum tipo de estratégia para que essa empresa possa crescer mais. Então vai ser o quê? O Matias e a sua empresa de veículos, e a empresa ela foi iniciada, como eu falei, para ajudar seu amigo Zacarias, para atender esse amigo, e foi o Zacarias que propôs esse negócio para o Matias. E a princípio o Matias estava muito receoso. Ele estava até com medo, inclusive, de perder a sua amizade com o Zacarias, caso algum problema viesse a ocorrer. E aí ele percebe, ao longo do tempo, que deu muito certo o primeiro contrato, deu muito certo o primeiro acordo. E ele falou assim, nossa, eu posso ampliar a minha empresa. Eu posso ter utilizar de algumas estratégias que essa empresa possa vir alavancar. E nessa expansão da empresa começa a surgir alguns tipos de dúvidas. E aí precisa ser solucionadas essas dúvidas, precisa ajudar o Matias a desenvolver. Então, aqui que nós vamos fazer? Vamos ver um pouquinho ali dos conhecimentos prévios, o que é importante para essa aula? Então, um dos conhecimentos é a estratégia de negociação comercial.
Então, assim, a base para que tenha uma boa estratégia é conhecer essas estratégias de negociação comercial. Como que essas estratégias ocorrem, de que forma que elas são trabalhadas, que tipo de estratégia pode ser utilizada para que a empresa possa expandir. No momento de expansão, qual é a mais indicada? Fazer análise SWOT ali, ver os pontos que podem apresentar ameaças nessa empresa, fazer a análise interna e externa, que momento que é indicado fazer, quais são os concorrentes, quem são as entraves ali, né? Quem pode estar ali atrapalhando ou ajudando o crescimento dessa empresa. Então, por isso que é tão importante estudar e ver ali a análise SWOT e também as 5 forças de Porter. As 5 forças de Porter vai trazer uma bagagem ali de como que essa empresa será desenvolvida, como que pode lidar com seus diferentes concorrentes, com as suas diferentes análises. Então, ele vai ter que saber ali quais são as estratégias. Que estratégia que essa empresa pode se utilizar? Ela vai se utilizar de uma estratégia onde que essa empresa ela vai entrar com menor preço, mas que ela ganha uma fatia maior do mercado, ela vai trabalhar com uma margem de lucro muito pequena, ela é capaz de poder realizar essa tarefa, ela tem ali uma gordurinha, uma margem de contribuição suficiente para fazer isso, sem que atrapalhe nenhum item da sua parte financeira? O que ela tem que fazer? Quais são as estratégias mais adequadas para essa empresa? Que então o Matias ele vai precisar saber e conhecer mais das estratégias. E aí um dos pontos que para você saber quais estratégias a serem utilizadas é fazendo a análise SWOT. A análise SWOT, ou a FOFA, né, que também é conhecido, que são forças e ameaças, né, fraquezas e oportunidade de uma empresa. Então, o que é considerado de oportunidade para essa empresa de Matias? O que o Matias pode se utilizar ali? O que o Matias também pode se usufruir de algum tipo de vantagem? O que pode ser para ele ali uma grande ameaça? Porque quando está se falando no ambiente externo, apesar de ele desejar mudar, ele não tem tanto controle sobre essa mudança, né? Ele consegue mudar mais facilmente dentro da sua empresa e não tão fácil fora dessa empresa. Então, assim, todo o ambiente externo irá influenciar diretamente na sua empresa. Que tipo de análise que o Matias tem que fazer para que esses tipos de ameaças, esses tipos de problemas que possa vir a acontecer, não seja nenhum tipo de prejuízo para a sua empresa, e sim ele olha essa dificuldade e enxerga uma oportunidade. É aquela famosa frase, né? Na crise, nos momentos de maiores escassez, é ali que as empresas, as pessoas conseguem enxergar uma oportunidade, conseguem desenvolver estratégias para crescimento. E não é incomum, em momentos de crise, ter grandes lançamentos de produtos, grandes estratégias que são elaboradas naquele momento que alavanca essa empresa de forma satisfatória, que então está todo mundo reclamando da crise, seguindo um único percurso, uma empresa utiliza uma estratégia que vai contra essa maré, que vai contra o que todo mundo está fazendo, e ela acaba crescendo e desenvolvendo um momento de crise. Então não é incomum isso ocorrer. Então é preciso que o Matias começou com uma empresa pequena, ele deseja expandir, mas para expandir tem que fazer o quê? Estudar. Tem que conhecer passo a passo dessa empresa, todos os itens que pode vir ajudar e o que pode prejudicar. Então, ele conhecendo bem internamente a sua empresa e conhecendo o mercado na qual ela atua, conhecendo o mercado externo, conhecendo todo o ambiente externo, seja na parte legal, na parte tecnológica, na parte ecológica, na parte econômica que essa empresa está inserida, que tipo de influência esses fatores irão alterar o seu desenvolvimento nessa empresa. Então, é solucionando o Matias que vai proporcionar ali. Então, vamos ver qual é essa situação geradora? Então, o Matias, ele deseja ampliar o seu negócio, ele sabe que ele tem oportunidade ali, ele sabe que ele tem uma possibilidade de ampliar, e aí ele precisa o quê? Para dar esse próximo passo, para que ele possa desenvolver essa empresa, para que essa empresa cresça de forma satisfatória, né, que ela vá alavancar, que ela vai aumentar ali seu
seu poder de mercado, aumentar os seus clientes, aumentar a sua frota, ele precisa de todas as maneiras minimizar as suas chances de erros, porque o que mais se acontece é empresas tentando crescer e nesse crescimento as empresas acabam se atrapalhando em algum tipo de análise que não foi feita ou foi mal feita ou mal realizada. Isso acaba gerando algum tipo de prejuízo para essa empresa. Então, para isso, o Matias, ele precisa ter uma estratégia muito bem definida, então ele precisa ter uma estratégia pré-definida e é essencial que essa estratégia esteja alinhada com a missão, a visão e os valores. Aqui, ó, a missão, visão e os valores da empresa. Então, eles têm que estar muito, estrategicamente falando, muito bem alinhado. Ele precisa estar muito de acordo com o que essa empresa ela acredita, no que é a visão dela, o que é a missão dela, o que ela deseja oferecer também. E por conhecer pouco da gestão, o Matias, ele está começando a sua empresa, então conforme ela está crescendo, ele está ficando empolgado, então ele precisa ali conhecer muito mais esse universo de gestão, não é simplesmente eu vou crescer e desejo crescer, e não traçar nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de estratégia, não alinhar nada, e aí ele ainda tem, ele sabe que ele tem muitas dúvidas e ele precisa aprender muito. Mas para isso, ele vai contar com a ajuda dos consultores. Então, é você que vai ajudar ali o Matias a desenvolver essas estratégias que é tão essencial para a sua empresa. Então, no dia a dia, o item mais comum é isso, conhecer. Começa sempre com uma pequena empresa ali, essa empresa vai crescendo de uma maneira satisfatória e aí para ela continuar expandindo, então uma empresa que começa pequenininha, ela deseja crescer um pouco mais, ela tem que conhecer esse mercado, ela tem que conhecer ali, fazer análise do mercado interno e externo, conhecer seus concorrentes, qual é o seu nicho de mercado, ele deseja abrir um novo nicho de mercado ou ele vai continuar com o mesmo, que forma que ele vai ampliar a sua carteira de cliente, que estratégia que ele vai se utilizar disso? O preço vai alterar algum tipo de política de vendas, algum tipo de política de recebimento? Quais suas formas de pagamento? Como é seu tratamento com o cliente? Como que é essa pós-venda desse produto ou serviço? Como que ele é realizado? Como essa manutenção de cliente ocorre? É sempre o cliente que vem atrás ou também a empresa vai atrás? Então, não é simplesmente falar assim, olha, o ano que vem eu vou crescer e eu quero crescer. Como que vai crescer? De que maneira que vai ser esse crescimento? De quanto em quanto tempo fazer um cronograma e colocar ali, olha, no primeiro mês espera-se crescer 0,5%, no segundo mês mais 0,5%. Olha, no terceiro e quarto mês, como a gente já vai estar um pouco mais alinhado ali, então cresceu 1%. Ao longo do período de um ano ou de 6 meses que for definido ali, essa empresa terá crescido uma média de 10% em relação ao ano anterior e mais 10% no próximo ano. Então tem que estar muito bem alinhado e essas estratégias têm que estar bem estruturadas para que não vá atrapalhar ter nenhum tipo de prejuízo para a empresa. Não é simplesmente desejar ampliar, mas não consegue aumentar a frota, ou mesmo acabar sucateando a frota de carros e de automóveis do meio de transporte que o Matias possui. Então isso acaba trazendo alguns tipos de prejuízo para ele. Então como que vamos trabalhar isso? A gente vai ver agora na nossa próxima situação problema. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio.
Então, vamos ver a situação problema do Matias? Então, quem nós vamos ajudar? Nós vamos ajudar o Matias a expandir seu negócio para todo o Brasil. Então, o Matias, ele tem uma empresa de locação de veículos, né? E como essa empresa foi iniciada para ajudar seu amigo Zacarias, que foi o Zacarias até que propôs todo esse negócio, e ele sabe que deu tão certo que ele vai expandir, ele sabe que ele precisa trabalhar algumas estratégias. Então, o primeiro passo aqui é analisar o ambiente externo. Como que pode ser analisado esse ambiente externo aqui? Como que podemos ajudar o Matias a realizar essa tarefa? O primeiro passo é trabalhando a análise SWOT. A análise SWOT é um acrônimo, né, que ele, na verdade, ele é Strengths, Weakness, Opportunities or Threats. Ou senão você pode ser utilizado também em português, que é conhecido como FOFA. Então, o que seria o quê? Seriam as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, assim, é muito importante saber se está falando aqui da análise SWOT ou da FOFA, está falando da mesma coisa. No ambiente, a análise SWOT ela é dividida em duas partes. Aqui, no ambiente externo, e no ambiente interno. O ambiente externo está envolvido ali com os fatores legais, os ambientes que a empresa não tem controle. A empresa desejaria ter controle, mas ela, na verdade, não tem. Então, a análise externa, ela tende por considerar todas as oportunidades e todas as ameaças que essa empresa tem nesse ambiente externo. Então, é preciso analisar o máximo possível que seja no âmbito político, no âmbito legal, no âmbito social, no tecnológico, no âmbito democrático, porque a empresa ela precisa conhecer o ambiente externo na qual ela está inserida para que ela possa tomar qualquer tipo de decisão no seu ambiente interno. E aí no seu ambiente interno, a empresa precisa saber quais são as suas forças, ela precisa saber quais são as suas fraquezas, o que ela não tem ali que tipo de problema que ela possa ter. Então, a análise SWOT é uma ferramenta para analisar os cenários e tem um conceito muito simples. Essa ferramenta, ela é utilizada por grandes empresas e ela também pode ser utilizada por pequenas empresas. Quanto a pequena empresa, a partir do momento que ela se utiliza da análise SWOT, ela consegue mensurar melhor ali o seu crescimento e ela consegue principalmente visualizar melhor as suas ameaças e as suas fraquezas. E aí, ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, ela descobre que ela pode ter um produto que tem algum diferencial, que vai trazer algum tipo de força para essa empresa. Então, a análise SWOT, ela é muito importante para conhecer o ambiente interno e externo. Então, vamos colocar assim, dessa maneira. A empresa tem ali um produto, e esse produto é o grande diferencial. E aí, vamos colocar assim, que uma empresa, ela resolve lançar um produto novo. Daí ela vai falar assim, mas como eu tenho uma marca forte, uma marca conhecida nesse mercado, eu vou lançar esse produto, eu não vou ter problema, porque as pessoas vão olhar e falar assim, mas esse produto é de tal marca. Então, se é de tal marca, eu sei que vai ter qualidade, eu sei que vai ter segurança, é um produto na qual eu posso confiar. E essa confiabilidade traz essa força para a marca. Por que é tão importante cuidar de uma marca de uma empresa? Porque qualquer lançamento novo que tiver, a empresa vai estar ali, vai ter uma força. Ela vai ter um poder maior sobre esse produto. Só que ela também pode ter uma fraqueza. Vamos colocar que a empresa tem pouco capital de investimento para o novo produto, para maquinários. É uma fraqueza dessa empresa. A empresa precisa trabalhar essa fraqueza e correr atrás para que essa fraqueza não traga grandes prejuízos. Então, saber a fraqueza de uma empresa é tão importante quanto saber a sua força. Porque no momento que você sabe a fraqueza, você vai correr atrás, você vai ir em busca de novas oportunidades que vai fazer com que essa fraqueza não atrapalhe nenhum desenvolvimento da empresa. Às vezes a empresa tem problema num determinado setor, às vezes a fraqueza dela é no setor logístico, às vezes pode ser no setor de marketing, às vezes pode ser no setor financeiro, ou às vezes pode ser na empresa como um todo. Conhecer bem
o que pode vir a gerar de problema para a empresa, é tão importante quanto conhecer as suas forças, porque daí gera um equilíbrio. Você sabe no que você é bom e o que você não é bom. E aí você consegue trazer, equilibrar os dois ali para que você tenha uma empresa consistente. Então, a gente vai ver agora as 5 forças de Porter, vamos ver? Porter, ele desenvolveu as suas 5 forças, né, as forças competitivas. Então, como ficou conhecida também com a análise das 5 forças de Porter, né? Então, as 5 forças de Porter, ela engloba ali a rivalidade entre os concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores, então ali é o poder dos fornecedores, a ameaça de produtos ou bens substitutos, o poder de barganha dos clientes, né, a força ali dos clientes e a ameaça de novos produtos, né, de novos entrantes. Então, o que está falando aqui neste caso, né? O nível de competição, aqui mede muito o nível de competição entre os concorrentes, né, de que forma que eles são trabalhadas. Então, essas 5 forças de Porter ajudam a entender melhor o que pode estar atrapalhando ou ajudando uma empresa. Então, vamos colocar aqui o poder de barganha do fornecedor. Quando o fornecedor vai ter, ele fornece uma matéria-prima, vamos supor, para você, e você só compra desse fornecedor e ele é o único que tem naquela região, onde sua empresa está localizada, pode ser um prejuízo. Porque a empresa, ela vai olhar e falar assim, eu que determino, ele é obrigado a comprar de mim, ele não tem outro lugar para comprar, ele não tem de quem comprar, então ele não tem o que fazer, então ele vai determinar o preço, o prazo, ele que vai acabar determinando tudo. Enquanto que aqui na rivalidade entre os clientes, quando a rivalidade é muito acirrada, existe uma grande guerra de busca de novos mercados, de novos clientes. E faz com que a margem de lucro, no caso aí, fica muito apertada, fica muito pequena. E aí é sempre preciso trabalhar com baixos preços, e bons descontos para que você consiga manter os clientes. E a manutenção desses clientes que fará toda uma diferença numa empresa, só que não pode esquecer de jeito nenhum da qualidade. Enquanto que aqui a ameaça de produtos substitutos seria o quê? Aquele produto que não vai fazer grande diferença. Então vamos colocar assim, você está com o teu carro, aconteceu algum tipo de problema com o seu carro e você acabou percebendo que entre ter um carro, manter um carro ali, compensa você locar o carro de vez em quando. Ou mesmo na compra de um produto, você utilizava sempre um produto de limpeza e percebeu que existe um outro produto que vai ter o mesmo resultado, não vai dar diferença nenhuma. Seria naquele caso que você pode comer todo dia carne, você vai comer sempre carne vermelha, só que daí terá um dia que você não vai achar diferença nenhuma em comer carne branca, qualquer tipo de carne branca. Então, a ameaça de produtos substitutos, elas traz uma grande diferencial para as empresas, porque como os clientes podem mudar para qualquer outro tipo de produto, quem tem o poder ali, quem tem a vantagem é o cliente. Temos aqui também o poder de barganha dos clientes, né? O que é esse poder de negociação dos clientes? O cliente sempre vai procurar a melhor opção de compra. Ele vai procurar os melhores preços, os melhores produtos, os produtos que trazem vantagem para ele. Ele não vai olhar e falar assim, olha, essa empresa está falindo, essa empresa está com problema. Então eu vou comprar dela. E a ameaça de novos entrantes. Sempre vai ter algum tipo de ameaça de novos. Quando uma empresa nova é lançada, ela sempre vai passar a competir com o produto que está ali. E aí, se ela tem muita ameaça de possibilidade de entrar novos produtos, isso vai trazer alguns prejuízos para a empresa. Então, conhecer e analisar bem as forças de Porter é muito interessante para a empresa. E aí, resolvendo a situação, problema, a gente tem a seguinte situação. O ambiente interno e o ambiente externo. No ambiente interno, as forças e as fraquezas, e no ambiente externo, as oportunidades e ameaças. Então, tem que entender ali. Como o Matias precisa expandir a empresa, e ele procurou ajuda, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer a análise SWOT da sua empresa. E aí, começa fazendo o quê? Fazendo um diagnóstico, a análise SWOT é um diagnóstico, uma fotografia de como essa empresa está, na verdade.
Então tem que analisar a capacidade da empresa de conceber, conseguir projetar novas situações, né? A compra dessa empresa, a capacidade de produção dela, a capacidade de serviço dela, a distribuição, como que vai ser comercializado, que tipos de serviços que vão ser feitos, esse setor financeiro de maneira, quais são esse gerenciamento, procurar oportunidades de mercado onde possa utilizar suas forças. Então, assim, olha, nessa região onde essa empresa está localizada, tudo isso está ok. Então, para você trabalhar aqui, não tem problema, mas como você deseja expandir, então tem que analisar item por item e como que a empresa pode trabalhar trabalhando no setor nacional, trabalhando em toda a América Latina. E as ameaças e as oportunidades têm que ser analisadas aqui no macroambiente. Como que está acontecendo a política, quem está regulamentando esse setor na qual deseja entrar, como que está o setor econômico naquele momento, a tecnologia ela vem para ajudar ou vem para prejudicar, no caso a empresa, que estratégias que vai ser utilizada ali, de que forma o ambiente social está se posicionado para a sua empresa. E ali tem o ambiente de mercado, o setor. Então, qual o tamanho, o potencial de fato desse mercado? Ele tem você deseja expandir, mas o mercado pode expandir, ele vai expandir? Qual o comportamento do cliente de quem está usufruindo desse produto? A segmentação, os fornecedores, os canais, práticas do setor e a lucratividade. Quanto que pode lucrar de fato com o desenvolvimento dessa empresa, com o crescimento dessa empresa. Então, nós temos aqui a SWOT da empresa de Matias. Matias, ele precisa trabalhar ali a sua inovação. Ele precisa trazer um serviço que seja inovador, não simplesmente ele locar ali o carro, ele locar o meio de transporte. Ele pode locar, só que daí, em vez da pessoa ir buscar esse automóvel, ele buscar esse veículo, ele vai levar esse veículo. A pessoa fala assim, olha, eu vou precisar desse automóvel das 2 da tarde até as 5. Das 2 até as 5. Então, ele vai oferecer esse carro e aí a pessoa pode deixar em qualquer lugar ou mesmo devolver para a empresa. E aí tem a questão da sustentabilidade, de quais são os combustíveis, quais são a construção desse carro, de que empresa que está sendo utilizada. Então, como que vai ser também feita a lavagem, vai ser lavagem a seco, como que vai ser trabalhada essa sustentabilidade. Tem que lembrar que ele tem um problema, ou ele pode olhar ali como uma oportunidade dos aplicativos. Sabemos que tem aplicativos no qual você chama, você busca você tem um carro disponível ali para você perto da sua casa através de um aplicativo. Você não tem que ficar esperando muito mais tempo para que você vá a te atender atender a sua necessidade. Então, através de um aplicativo de celular, você tem ali o que você deseja rapidamente, às vezes na rua de trás da sua casa. Atendimento exclusivo. O que ele pode fazer? Ele pode analisar e perceber o quê? Que tem clientes que pedem constantemente o mesmo veículo na mesma época, geralmente nos mesmos horários. Então, se a pessoa não pediu, ele já entrar em contato ali, avisando que ele vai precisar desse automóvel, ele vai precisar desse meio de locomoção. Às vezes ele pode também, aonde tem muito transporte público, e oferecer o serviço e mostrar a vantagem de utilizar a sua locadora, porque o preço que vai ser gasto é muito pequeno em relação a ter um carro, porque daí no caso ele não precisaria ter o seu próprio veículo, porque a locadora ia ter e ela que ia se preocupar com manutenção, com lavagem, com abastecimento, todos os itens que envolvem um carro. Então ele precisa mostrar esse atendimento exclusivo e a vantagem de ter utilizar esse serviço, os impostos que podem ser inseridos, né, ali, os impostos, as taxas que podem vir a trabalhar na empresa, que podem ser incididos através dessa expansão, os fornecedores, quem vai fornecer esses automóveis, qual a empresa que vai ser trabalhada e o preço. Que tipo de preço que ele pretende praticar, como que vai ser realizada essa prática, como que vai ser trabalhada.
Então, tudo vai depender agora ali a partir desse momento que está definindo essas estratégias. Então, vamos para a nossa segunda cápsula? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas no fórum. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Então, vamos ver o que aborda a segunda SP. Então, a segunda SP é ajudar o Matias a expandir, a entender a sua expansão e trabalhar ela, né? Então, a análise de estratégias que foi feita apontou a existência de uma oportunidade para a empresa de Matias. Então, em Matias, ele pode ampliar sua empresa por todo o Brasil, até mesmo a América Latina. Isso, inclusive, no médio prazo, que é um prazo muito rápido, né? Não é nem a longo prazo. Então, para ter poucos imprevistos, precisa trabalhar ali um bom planejamento, né? Então, como sua nova empresa irá competir num ambiente repleto de concorrentes, as concorrências aqui da empresa de Matias é muito grande, ele precisa definir com muita clareza, com muita simplicidade, a estratégia comercial que ele tem que desenvolver. Quais são a estratégia que ele pretende seguir, de que forma que ele vai trabalhar essa estratégia na sua empresa. Então, o objetivo aqui, nós vamos ajudar o Matias a definir a sua estratégia de expansão. Como que ele vai realizar esse crescimento? De que forma que vai ser trabalhada? Ele sabe que ele tem ali uma oportunidade, ele sabe que ele tem possibilidade de crescimento, só que daí ele vai olhar e falar assim, é esse caminho. Aí, é aquela grande ponto-chave, né? Empresas que crescem é porque elas estudaram, elas sabem aonde ela está pisando. Ela sabe aonde que ela vai entrar. Ela sabe que ela tem um gestor empreendedor ali, ela sabe que tem pessoas que estão focadas no seu crescimento e todos têm que entender como que vai ser trabalhado esse crescimento. Então, vamos ver alguns tipos de crescimento que pode ser trabalhado, como as estratégias comerciais que vai ser trabalhado nesse crescimento da empresa de Matias. Uma das estratégias é as estratégias genéricas, né? Então, você tem ali um escopo competitivo, você sabe que você tem ali você tem que afinilar, você tem que entender ali como que você vai trabalhar. Então, você tem alguns itens que compõem uma das 3 estratégias comerciais de crescimento, é a liderança de custo, o preço baixo e a diferenciação. Então, você tem que entender o primeiro passo o quê? O escopo competitivo. Você vai trabalhar num amplo ou você vai trabalhar num mais estreito ali? Como que vai ser o foco? Qual é a vantagem competitiva aqui? Então, você vai trabalhar no custo baixo, vai trabalhar com produtos de valores mais baixos? Como que vai ser trabalhada? E aí as estratégicas genéricas de liderança de custo está trabalhando diretamente a questão de preço. Então a empresa que ela opta por seguir essa estratégia, ela sempre busca diminuir os seus custos de produção. E ela não pode ter nenhum tipo de desperdício, ela tem que seguir essa linha muito clara dessa liderança de custo, porque se ela tiver qualquer tipo de desperdício ao longo da sua cadeia produtiva, vai trazer grandes prejuízos para essa empresa. Então, o foco está nas atividades internas e nos processos, e ele tem que estar o mais alinhado possível com a eficiência e com a eficácia. Ele precisa ser o máximo possível, ele tem que apresentar o mínimo de desperdício. E aí, se apresentar algum tipo de problema, uma decisão tem que ser tomada muito rápido para que essa liderança de custo não seja prejudicada. Normalmente, o que acontece? A empresa ela tem que ter uma estrutura ali, uma estrutura de engenharia, de processo, muito bem qualificada e treinada. Tem que estar tudo muito bem alinhado, muito bem estruturado. Então, que vai procurar sempre uma melhoria contínua.
colocar aqui. Às vezes, uma manutenção de máquina proporciona isso, né? Proporciona essa melhoria constante, vai evitar a quebra de uma máquina, tanto pelo prejuízo de manutenção, quanto pelo prejuízo de estar parado aquele produto que ia ser desenvolvido. E aí tem o quê? A estratégia de diferenciação. Quando a empresa ela está voltada para seguir uma estratégia de diferenciação, ela tem que sempre como principal objetivo, a meta dela ali é procurar sempre ter alguma diferença, algo que faz sentido para os seus clientes. Ele tem que mostrar ali sempre para o seu cliente o valor de adquirir aquele produto. Claro que ao longo do tempo, uma empresa que vai trabalhar sempre com a diferenciação, ela vai ter que mudar um pouco as suas estratégias conforme ela for expandindo, porque ela tem que conhecer muito bem todos os clientes e mostrar que esse produto foi de fato realizado. Então, ele às vezes vai ter que ter alguma estratégia diferente na produção, que vá mostrar que essa diferenciação pode chegar ao cliente. Então, o cliente ele vai ter que olhar esse produto e falar assim, olha, esse vaso aqui foi feito para mim. Quando eu entrei no site da empresa e fui realizar a compra, eu falei da maneira que eu queria esse vaso, como que eu pensei, como que eu quis. E aí a empresa ela vai fazer assim, olha, ela deseja ter essa cor, ela deseja que seja desse tamanho. Então, o que é uma das estratégias que ela pode fazer na diferenciação? É ter uma gama de produtos ali que eles podem ser personalizados dentro de uma estrutura já pré-moldada. Então, seria mais ou menos assim, olha, existe 10 tipos de vaso, existe 10 tipos de cores, existe 10 tipos diferentes de desenhos que pode ser feito. Então, você pode escolher um vaso desse aqui, com essa cor, com um tipo de desenho exclusivo. E aí vai se tornar o vaso daquela pessoa, daquele cliente. Só que a empresa não vai estar deixando de trabalhar ainda com uma linha de produção forte, porque ela não vai fazer somente aquele vaso. Ela deu uma possibilidade de escolha para esse cliente trabalhar com esses vasos. Então, a empresa que ela vai definir ali qual vai ser a cor. Então, a maioria gosta mais de qual cor. Qual aquele nicho que eu estou trabalhando gosta de que tamanho de vaso. Eles precisam exatamente de qual produto. Então, Matias, ele vai ter que saber trabalhar esses itens. Ele vai saber assim, olha, eu vou trabalhar numa região mais quente, não pode faltar de jeito nenhum ar-condicionado. Estou numa região mais fria, não pode esquecer de ter um aquecimento. Olha, tem uma região que pode ter ali geadas, pode ter qualquer neve, pode ter algum tipo de lama. Que tipo de roda, que tipo de pneu que vai utilizar, que tipo de tração esse carro tem que ter. Então, mostrar que, apesar de ser uma empresa com uma locadora, cada região vai ter, cada pessoa vai ter ali o seu produto voltado para ela. E aí a gente tem o quê? Continuando ali, a gente vai ter ao foco. Como que vamos trabalhar o foco dessa empresa? Vamos lá? Então, aí tem a parte do foco e do custo e diferenciação. Então, quando trabalhando aqui no foco da empresa, essa estratégia é utilizada quando a empresa está geralmente nascendo, né? Quando essa empresa está começando o seu desenvolvimento. Ela vai escolher um foco e um segmento de cliente, ele tenta atender o quê? Com máxima excelência, né? E aqui, então, no caso, está falando exatamente da excelência de atendimento da empresa. Então, é sempre baseado no menor custo ou em diferenciação, ela sempre vai olhar isso, mas apenas um segmento específico. Ela está trabalhando ali num nicho de mercado, ela está voltado para esse nicho de mercado e ela procura atender esse nicho da melhor forma possível, da uma maneira que esse nicho, de fato, vai ter um crescimento.
Então, uma empresa ela pode ter ali uma liderança de custo, ela tem trabalhar ali com preços mais baixos, mas ela precisa manter a sua qualidade, ou ela pode ter ali a sua diferenciação, mostrar essa exclusividade para esse cliente, mostrar que ele é único, que aquele produto foi desenvolvido, aquele serviço foi voltado para ele é o agente daquele serviço, ele que é o agente daquela empresa, a empresa só pensa nele, a empresa trabalha para ele, ou trabalhar ali com foco, que daí seria essa questão de trabalhar naquele nicho de mercado para aquele público específico. Então, no caso que ele está trabalhando com uma locadora, ele pode pensar ali numa questão de trabalhar locação para pessoas com algum tipo de necessidade, algum tipo de problema de locomoção. Cada um tem o seu problema específico, mas ele vai precisar naquela cidade oferecer aquele tipo de serviço. Então, a pessoa ele é cadeirante, ele tem que tipo de dificuldade de locomoção? Ele não vai atingir esse público, vai pegar um público que ele prefere pegar um público que é de pessoas bem mais jovens, que está naquela fase ainda do estudo, né, que está naquela fase do ensino médio, está na época do cursinho, que está ali na graduação. É ele que ele deseja atingir, então ele precisa conhecer esse público, às vezes oferecer locações para fim de festa, porque pode ter qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de acompanhamento dessa festa que não seja legal para realizar uma direção, que pode atrapalhar a direção, então pode ser uma bebida com álcool que vá prejudicar, então ele vai oferecer esse serviço. Olha, você pode ir para a festa, você não precisa se preocupar, você tem aqui essa empresa que vai auxiliar você no seu retorno. Então, vamos resolver essa situação? Então, para Matias, ele precisa utilizar de um escopo competitivo. E aí ele vai utilizar ali a liderança de custo como esse diferencial. Ele precisa ter ali um produto que traga uma liderança que ele precisa desenvolver. E aí ele utiliza o quê? Ele vai utilizar a liderança de custo. Ele está entrando no mercado. E ele percebeu que o mercado econômico, no momento, está completamente favorável para as empresas que possuam custo-benefício, somado com atendimento exclusivo. Então, ele vai utilizar ali a liderança e a diferenciação. Ele vai ampliar a sua empresa, mas ele vai olhar e falar assim, olha, a minha empresa oferece esse tipo de serviço. A minha empresa, ela traz esse diferencial. A minha empresa está olhando para você. E aí ele vai ter estratégias específicas, então ele vai ter que acabar fatiando esse mercado dele, ele vai crescer e ele vai olhar assim, olha, nessa região eu vou atuar dessa maneira, nessa região eu vou atuar dessa outra maneira, porque daí ele vai conseguir grandes empresas que não têm problemas de capital, não têm nenhum tipo de problema financeiro, elas atuam muito nessa questão de trabalhar a liderança de custo, ela baixa muito o preço dela, de forma que não traga prejuízo, ou às vezes ela até trabalha num período ali consciente, com prejuízo, com nenhum tipo de folga ou abaixo da folga, ela paga para trabalhar para que ela possa entrar no mercado. Porque às vezes o mercado é muito complicado, ele parece ser fácil de entrar, mas é aquela expressão casca de ovo, que às vezes parece muito fácil de entrar, mas às vezes, se você não tiver uma boa ferramenta para quebrar, ou às vezes uma força para quebrar essa casca de ovo, você não consegue. E às vezes, dependendo do mercado, é exatamente isso. Pode parecer simples, mas na hora de entrar nesse mercado, não consegue realizar esse bom trabalho. E às vezes uma das estratégias é exatamente a liderança de custo. Mostrar que você tem um serviço de qualidade com um preço baixo, com um bom preço. Então, essa foi a nossa situação problema. Vamos para a próxima? Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes, na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela.
e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Vamos à próxima SP! Então, vamos ver o que o Matias espera agora com essa expansão da empresa. Então, o Matias, ele precisa ali desenvolver estratégias de marketing para esse crescimento, né? Então, conhecendo o ambiente externo e definindo a estratégia empresarial que ele vai seguir, o Matias começou a pensar nessa estratégia de marketing, como pode ser trabalhada essa estratégia de marketing, né? Enquanto ele atuava lá em Andrelândia, na cidade de Andrelândia, ele costumava alugar somente caminhonete. Esse era o foco dele, esse é o que era que a empresa dele fazia. Como ele vai expandir para o Brasil todo, ele vai ter que aumentar a sua frota de veículos, ele vai ter que trabalhar essa frota. Então, o que nós vamos fazer? Criar uma estratégia de marketing e um posicionamento para essa empresa de Matias. Então, quais estratégias comerciais que podem ser utilizadas? A estratégia de construção, ela é baseada na análise do ambiente e na estratégia comercial. Então, a estratégia de construção é também conhecida como estratégia de crescimento, né? Essa estratégia, como está falando assim, de construção, de crescimento, então ela está ali numa estratégia de expansão. Ela precisa ali definir estratégias que aumente essa atuação da empresa, que aumente esse mercado dessa empresa através de novas oportunidades de mercado para novos produtos. Então, ela tem que oferecer produtos que sejam atrativos para aquele nicho, para aquela região, para aquele mercado na qual ela está crescendo. E aí, essa nova construção, né, essa estratégia de construção, que vai possibilitar esse crescimento da empresa. Então, ela vai oferecer novos produtos e, consequentemente, ela vai conseguir ali uma nova fatia desse mercado, maior participação de mercado. Já a estratégia de sustentação, manutenção, a estratégia de manutenção e sustentação também é conhecida como estratégia de manutenção ou defensiva também, e aí, como o próprio nome diz, ela está voltada ali mais para o desenvolvimento dessa empresa, né? Ela está voltada ali para a continuidade dessa empresa, e aí esse desenvolvimento tem que ser muito bem estabelecido, muito bem como que ela vai atuar nesse mercado e procurar maneiras e espaços que ela possa conquistar. A estratégia de nicho de mercado é uma estratégia voltada para um público específico, para um público que ele seja exclusivo. Essa estratégia é muitas vezes utilizada em empresas de pequeno porte. Então, essa estratégia é ideal para essas empresas, ou aquela empresa que está iniciando, aquela empresa que ela é, como é no caso do Matias. O Matias, ele é uma empresa ainda de pequeno porte, ele deseja esse crescimento. Então, ele vai identificar grupos, segmentos e vai trabalhar dentro daquele segmento. E aquele segmento, aquele nicho ali, vai identificar a empresa do Matias aonde que vai possibilitar um crescimento maior. Ele vai falar assim, olha, se eu precisar de um carro, de locar um carro para pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção ou dificuldade de comunicação, eu vou utilizar a empresa de Matias. E esse marketing boca a boca, né, como é conhecido esse buzz marketing também, faz com que esse nicho de mercado, um vai falando para o outro. Então, todos que têm aquela mesma dificuldade vai se relacionar e vai se sentir mais acolhido para a empresa que trabalha dentro dessa segmentação, dentro dessa parte. E aí, com base nisso, ele acaba aumentando a sua parcela do mercado. Então, a empresa ela precisa desenvolver uma vantagem competitiva que permita ela se diferenciar dos atuais concorrentes, oferecendo valor para esse grupo que até então não era visto, até então que ele era carente e não tinha ninguém que atendia ele da maneira como ele acredita e como ele deve ser atendido. Já na parte aqui de colheita, nas estratégias que são apresentadas, ela visa exatamente isso de colher, de
pegar, dela, na verdade, ela já está ali na parte de construção. Então, a maioria dos produtos, ela sempre acaba tendo um ciclo de vida. Em algum momento, ele vai se tornar obsoleto. E quando chega, daí a empresa tem que fazer o quê? Ela tem que adotar uma estratégia de colheita, porque sabe que ali, em algum momento, vai trabalhar. Então, é reduzir o máximo os seus investimentos em negócio, cortar custo, e inclusive pode ser dali os setores de marketing, divulgação, pesquisa e desenvolvimento, para conseguir o máximo de lucro possível a longo prazo. A curto prazo. Então, essa é a estratégia de colheita. Já o desinvestimento ou extinção, ele está trabalhando ali com uma estratégia, nem quando a estratégia de colheita não foi o suficiente naquele momento e ele precisa ali continuar tendo lucro com o produto, a empresa, às vezes a empresa, ela é difícil ela perceber que aquele produto tem que parar de ser fabricado, ele tem que, chegou no momento de parar com ele de fato. Então, até mesmo retirar esse produto do mercado é uma decisão muito complicada e tem que ser muito bem analisada. Então, quando não consegue fazer a etapa da colheita, às vezes o desinvestimento ou a extinção é a estratégia mais adequada para aquele momento. E aí tem as estratégias como preço. Por que preço é tão importante? Aí, quando você está trabalhando com estratégias de posicionamento, como que essa empresa vai se portar naquela situação, naquele lugar, aonde que ela vai atuar? Então, o que ela tem que trabalhar? Preço, ela vai ter um preço que seja atrativo, um preço que é mais baixo que os seus concorrentes. Então, a empresa, quando ela está trabalhando ali com um preço, ela tem que pensar muito ali se esse preço está semelhante com os seus concorrentes ou se ele está inferior, de que forma que ela vai trabalhar. E se ela for trabalhar com menores preços, que ela vai trabalhar com um preço mais baixo que o seu concorrente, ela tem que ter uma margem de contribuição que possa manter a sua empresa e que esse lucro menor, essa margem menor não vai trazer nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo financeiro, levando até mesmo a quebrar. O próximo item é a qualidade. Às vezes acredita que com produtos de boa qualidade, ele obrigatoriamente tem que ser produtos de preço mais alto. Aí não, a empresa quando ela está trabalhando uma estratégia de posicionamento, ela pode apresentar um serviço de altíssima qualidade, mas ao mesmo tempo ter um preço mais baixo. E aí, para ela ter essa qualidade, ela precisa ter controle de todos os seus processos internos. Esses processos internos precisam mostrar eficiência para garantir essa qualidade na sua produção. E ela precisa ter competências que permitam o desenvolvimento de produtos e processos mais confiáveis aos seus concorrentes. Então, ela vai ter que mostrar essa qualidade para o seu cliente. Ela tem que mostrar por que é vantajoso ela se utilizar do seu produto, do seu serviço. E aí, no setor de inovação, esse posicionamento especial para mercados que passam por mudanças muito rápidas, né? Aquele que está constantemente mudando. Então, as empresas que elas optam por esse tipo de estratégia de posicionamento, elas devem demonstrar que a capacidade superior que o seu concorrente na parte de inovar. Ela tem que mostrar constantemente essa inovação. Então, ela precisa estar muito bem organizada internamente, ela precisa estimular a criatividade e os processos e transformá-los sempre em algo inovador. Então, pode ser um serviço que apresenta inovação, pode ser um produto que ela lançou. Às vezes, quanto mais simples a inovação, mais bem aceita ela é. E já na questão de serviço, esse posicionamento, né, esse posicionamento em relação ao serviço, ele tem base na possibilidade de oferecer serviços sempre superiores aos seus concorrentes. Então, ele vai olhar sempre ali o que ele tem de melhor que o seu concorrente. O que ele pode mostrar que o seu concorrente não tem. O que é melhor ali. O que ele tem de vantagem que o outro não possui. Então, ela sempre vai trabalhar ali atendendo às necessidades do seu cliente.
E já no setor de customização, a empresa que olha para esse setor, quando ela para essa estratégia, ela pretende atender os requisitos importantes de cada cliente de forma individual. Ela olha para cada cliente como se ele fosse único. Só ele existe ali naquele momento, só ele existe para aquela empresa. Então, ela precisa entender e saber o que esse cliente deseja de fato, estabelecer um relacionamento com ele, ter uma organização interna que permite sempre uma produção flexível com um custo baixo, né? Sem aquele custo proibitivo, aquele custo, falar assim, olha, isso aqui não dá para fazer porque vai ficar muito caro. E a diferenciação de benefícios. Então, a diferenciação de benefício opta por um posicionamento que ela precisa identificar os benefícios específicos de algum segmento de cliente e ele deseja posicionar seus produtos para atender exatamente esse cliente. Então, é importante que a empresa tenha uma ótima capacidade de atender o mercado e fazer a segmentação adequada e desenvolver as características que esse cliente precisa, o que ele necessita ali. E aí, resolvendo a situação, o problema, a gente tem a seguinte situação. O Matias, ele está focado no crescimento da sua empresa, né? Ele está ali voltado para o building, ele está ali se utilizando de estratégias, ele está fazendo negócios, ele está estudando essa negociação para que essa empresa possa crescer, né? Ela vai crescer aqui. E aí, ele precisa definir a sua estratégia. Como ele definiu já a sua estratégia comercial, ele precisa ali desenvolver o seu posicionamento. Como que ele vai trabalhar? Como ele está focado nesse crescimento, há uma alternativa mais indicada para a sua empresa é a estratégia de construção, né? A estratégia de construção, ela vai auxiliar o Matias nessa nova fase. E aí, inicialmente, a empresa ela prefere ter um posicionamento de preço, ela prefere ter ali um preço mais acessível, um preço que esse cliente reconheça, porque ele acredita que esse mercado econômico precisa disso nesse momento, por causa que ele acredita que as pessoas estão passando por algum tipo de dificuldade. Então, quando ele está falando ali nesse tipo de estratégia de construção, essa estratégia de crescimento, ela precisa se utilizar de maneiras que essa empresa aumente a sua atuação no mercado. Como que ele vai fazer esse crescimento? Através dessa diferenciação, desse atendimento a esse cliente, com foco ali nesse custo, nesse preço. Então, ele vai mostrar e falar assim, olha, minha empresa tem um serviço de altíssima qualidade. A minha empresa, ela tem eficiência ali nos seus processos, então eu vou conseguir trazer para você um preço mais baixo. A minha empresa, ela tem por causa desse preço que eu vou oferecer, eu sei que eu tenho ali uma margem de contribuição que vai continuar desenvolvendo uma empresa, não é uma empresa que vai trabalhar somente nesse momento com esse preço, ela pretende ter esse preço durante um bom tempo. Ela sabe que as pessoas estão passando por algum tipo de dificuldade, porque ela analisou o mercado atual, o Matias percebeu que o mercado atual não dá, as pessoas não estão no momento de pagar por alguns tipos de luxo. Ela simplesmente não vai olhar e falar assim, olha, eu vou pagar mais para ter esse serviço nessa empresa só porque eu quero. Ela vai buscar ali novos preços, ela vai olhar e falar assim, olha, aqui é mais interessante, porque eu tenho um serviço melhor que o concorrente e ainda eu tenho de vantagem aqui um preço mais baixo. E aí mostrar todas as vantagens e os valores que essa empresa pode oferecer. É assim que a estratégia de construção vai acabar se desenvolvendo dentro da empresa de Matias. Aí Matias vai conseguir crescer de fato. Então vamos para a nossa próxima situação problema?
Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Então, vamos nessa! Então vamos ver o que o Matias vai acontecer agora com ele neste momento nessa SP. Vamos lá? Então o Matias ele está preocupado em garantir as estratégias que fossem colocadas em prática, né? Como que ele vai trabalhar? Então, não bastava simplesmente definir as estratégias de posicionamento, definir todas as estratégias que essa empresa vai ter. Ele precisa saber como que ele vai atuar na prática, como que ele vai trabalhar. E aí nós vamos construir um mapa estratégicos e os indicadores que essa empresa pode vir a desenvolver. Então o primeiro passo aqui é o Balance Scorecard, o famoso Balance Scorecard, né? Aí aqui. Balance Score. E aí o Balance Scorecard, ele atua em 4 dimensões. Aí o Balance Scorecard, ele foi proposto, é uma ferramenta que foi proposta por Kaplan e Norton. E aí, como o próprio nome diz, né, o Balance Scorecard, ele foi escolhido porque é a ferramenta que consegue medir com equilíbrio os objetivos de curto e a longo prazo uma empresa. E além de acabar unindo ali indicadores financeiros e não financeiros, né? Então ele consegue medir através do Balance Scorecard, por exemplo, as pessoas da sua empresa, o seu conhecimento intelectual, como que trabalhar a gestão intelectual dentro da sua empresa. E aí, o primeiro grande objetivo do Balance Scorecard é entender a visão e a estratégia da empresa, né? Essa visão e estratégia. Essa visão e essa estratégia da empresa são definidos geralmente pela alta direção da empresa, né? Lembrando aqui que a empresa é dividida no operacional, que geralmente aquelas pessoas no chão de fábrica, aquelas pessoas que trabalham ali na base, como depois tem o setor tático e o estratégico. Aqui geralmente estão os gerentes, aqui no estratégico está o alto escalão, né? Os executivos, as pessoas que tomam as decisões dentro dessa organização. E aí, dentro o Balance Scorecard, ele traz como objetivo traduzir essa estratégia em metas, e essas metas têm que ser perseguidas, né? Essas metas têm que ser desenvolvidas ao longo desse caminho por cada membro da organização. Cada membro, cada setor tem que entender o que essa empresa pretende e como que ela vai desenvolver. Então, a dimensão financeira, começando aqui pela dimensão financeira, nesse primeiro momento, ela é a primeira parte a ser definida no Balance Scorecard. É a partir da dimensão financeira que se desenvolve as outras dimensões. Então é importante ter consciência de que o maior objetivo financeiro deve ser a sustentabilidade dessa empresa a longo prazo. Hoje não se fala de simplesmente ter lucro. Precisa que a empresa tenha lucro a longo prazo e que essa empresa tenha uma sustentabilidade a longo prazo, que ela continue se desenvolvendo a longo prazo. E aí, então ela não está voltada simplesmente para um curto prazo. E aí ela precisa sobreviver e dar continuidade. Então, para que essa empresa precisa desenvolver os objetivos na dimensão financeira, os gestores precisam entender que o momento que a empresa se encontra era como se fosse uma fotografia.
precisa tirar como se fosse de fato uma fotografia dessa empresa e entender ali como que funciona essas dimensões, como que está essa situação real da empresa, como que ela está sendo desenvolvida, por que tipo de problemas ou não ela está passando. E aí, as estratégias ela tem que estar muito bem alinhada. Vamos supor assim, vai ter ali uma diminuição de custo da produção, vai ter que tipo de estratégia que foi elencada. Então, a dimensão financeira é a primeira a ser definida. Vou colocar até aqui, ó. No Balance Scorecard, quando está se falando, na primeira dimensão que tem que ser trabalhada no Balance Scorecard é a dimensão financeira. Feita a dimensão financeira, vai passar pela dimensão dos consumidores, que está relacionado ao que a empresa faz para gerar valor para os diferentes segmentos de cliente que ela atende. Então, aqui ela precisa o quê? Gerar um valor para esses clientes. Esses clientes precisam identificar essa empresa. Eles precisam olhar para essa empresa e falar assim, nossa, entre a empresa A e a empresa de Matias, eu prefiro 1000 vezes a empresa de Matias. A empresa de Matias traz essa vantagem para mim, ela tem esses tipos de valores. Então, essa dimensão dessa empresa, quando está falando na dimensão dos consumidores, está mais voltado para o exterior, né? Buscar novas formas de atender as necessidades e os desejos desse mercado que ele atua, né? Criar e manter clientes satisfeitos é muito difícil, mas é essencial e é a principal maneira de uma empresa manter-se atrativa a longo prazo. Então, uma empresa, ela tem o seu processo de atendimento através dos consumidores. E é os consumidores que precisam identificar esses valores. E um BSC, né, um Balance Scorecard bem construído, ele leva em conta não apenas os clientes atuais dessa empresa, mas também a participação dela no mercado e os potenciais clientes que ela pode vir atender. E aí, se for falar algum tipo de indicadores, pode falar participação de mercado, market share, novos clientes, retenção de clientes, atuais, satisfação do cliente, rentabilidade do cliente. Esses são alguns tipos de indicadores. Já na dimensão dos processos internos, para o desenvolvimento dessa dimensão, concentra-se como a empresa pode aumentar a eficiência dos seus processos e melhorar o seu nível de qualidade, né? Então, aqui está voltando sempre na questão da eficiência e qualidade. Como que a empresa ela vai trabalhar? Então, ela, ao contrário da dimensão dos consumidores, ela vai olhar já mais para a parte interna da sua empresa. Então, ela vai analisar bastante esse interior. E deve ser observado não só os indicadores que acabam melhorando a eficiência dos processos, mas os indicadores que indicam a melhoria dos processos e a sua relação com a maior satisfação dos consumidores. Quantos consumidores estão de fato satisfeitos, né? E aí deve sempre se lembrar que para você entender essa dimensão dos processos internos, uma das estratégias a ser utilizada é a pós-venda. Entender e conhecer a pós-venda é muito importante para a empresa. A pós-venda vai mostrar como que esse cliente entendeu esse serviço, entendeu esse produto. E aí, um dos indicadores pode ser trabalhado ali, pode ser os indicadores de produtividade, indicadores de eficiência, competência dos trabalhadores, qualidade do produto. Já na dimensão da inovação e aprendizado, concentra-se os esforços da empresa em aprender com o que ela mesmo faz. E ela acaba crescendo ali com a sua inovação, com a sua aprendizagem. O que deu certo, o que não deu certo, como que ela vai trabalhar daqui para frente. Então, essa dimensão está muito ligada às competências que são desenvolvidas para que a empresa possa inovar. A inovação é o centro, a inovação é o foco. E aí, por mais que a empresa tenha sucesso nesse momento, ela precisa estar constantemente preocupada em criar novos produtos. Vou colocar aqui, ó. Criar novos produtos,
novos produtos, novos serviços, criar novos, ela precisa muito dessa, e desenvolver novas habilidades dos funcionários, para que eles entendam essa melhora constante, né? Então, um dos indicadores que aborda a dimensão da inovação e aprendizagem é tempo de criação de novos produtos, desenvolvimento de novas habilidades do funcionário, quantidade dos processos melhorados. Então, quanto que esses processos são melhorados? Quanto tempo está levando? E aqui no mapa estratégico, o que nós temos? Para que possa desenvolver um mapa estratégico, primeiro tem que saber essa missão e a visão dessa empresa. Como que está essa missão? Como que está essa visão? O que você espera? Então, nesse caso aqui, a missão descreve qual o propósito da essência da instituição. Por que essa instituição foi criada? O que se espera dessa empresa? Essa empresa tem que cunho? Ela foi voltada para quê? Ela pretende ter um atendimento especializado em quê? E a visão é onde a empresa quer chegar. Então, a empresa precisa ali ter essa missão muito bem delineada e assim como a visão, porque ela tem que saber por que ela foi construída e aonde que ela vai chegar. E aí você tem a estratégia de crescimento e a estratégia de rentabilidade. Então, na perspectiva financeira, você tem que traçar ali. Para alcançar nossa visão e cumprirmos nossa missão, quais são os resultados financeiros que devemos atingir? E aí desenvolver tudo que pode ser para atingir esse resultado financeiro. Já na perspectiva de mercado, tem que fazer a seguinte pergunta: para atingir os resultados financeiros, o que queremos fazer para melhorar que os nossos concorrentes? Então, para você atingir os resultados financeiros, você precisa aumentar o seu mercado. Aumentando o seu mercado, você vai ter que analisar os seus concorrentes. Como que esses concorrentes estão trabalhando? O que esses concorrentes estão fazendo? Já na perspectiva dos processos internos, vai olhar assim, ó, para sermos melhor que os nossos concorrentes, quais são os nossos desafios operacionais? Quais são o operacional ali, o que está se fazendo de diferencial para eles estão olhando para o concorrente? O que o concorrente não está fazendo que tem que fazer? Já na perspectiva de recurso, quais recursos devemos providenciar, pessoas, infraestrutura e tecnologia, para dar conta de todos esses desafios? Então, tem que olhar todos esses itens, daí você vai conseguindo responder e assim fica montado o mapa estratégico. No caso de Matias, seria mais ou menos assim. Matias já tinha definido as estratégias, né, para a alocação do seu veículo, para a alocação dos veículos, mas esse empreendedor estava muito preocupado em garantir que fosse colocado na prática. E aí, como que ele foi utilizar? Então, ele vai utilizar aqui das perspectivas desse Balance Scorecard. Então, ele colocou aqui como visão: ser no próximo ano uma das melhores locadoras do país, reconhecida pela excelência no atendimento, pelos preços e qualidade de seus produtos. Então, ele tem que definir ali muito bem sua missão e sua visão. Sua visão. Feito isso, ele vai ter que trabalhar cada uma das perspectivas, na perspectiva financeira, na perspectiva de cliente, na perspectiva do processo interno, na perspectiva de aprendizagem e inovação. Então, aqui, ele precisa aumentar, na perspectiva financeira, ele precisa aumentar a sua receita. Aí, como que ele vai aumentar essa receita? Através da melhoria nos lucros. Ele vai também trabalhar ali na participação nos lucros. E aí, na perspectiva de cliente, e aí um tipo de indicadores que ele pode trabalhar é o indicador de aumento de receita, aqueles em números absolutos ou em percentual, a diminuição do custo da produção, maior eficiência nos usos de ativos. E na perspectiva de cliente, ele vai trabalhar ali na questão de atrair e fidelizar mais clientes. Ele vai trabalhar nessa questão de fidelização, na melhoria contínua de todos os processos para que esse cliente entenda isso e, consequentemente, a liderança de mercado. E aí, um dos indicadores que ele pode trabalhar na perspectiva dos clientes são participação de mercado, como que faz se trabalhar esses novos clientes, retenção de cliente, manutenção de cliente, satisfação de cliente, rentabilidade de cliente, visão desse cliente, perspectiva dos processos internos, melhoria da qualidade dos produtos, ampliar a oferta de novos produtos
E o sistema eficaz de atendimento, como que ele vai trabalhar esse sistema eficaz de atendimento? E aí um dos indicadores vai ser aquele indicador de produtividade, ou indicador de eficiência, o indicador de competência desses trabalhadores, de qualidade dos produtos, de desenvolvimento desses produtos. E na perspectiva de aprendizagem e inovação, ele vai trabalhar ali com a equipe de produção e atendimento, um ambiente de trabalho positivo e satisfatório, né? Trabalhar ali a cultura e o clima organizacional, e a cultura e a inovação. E aí, nesse momento, um dos exames de indicadores que podem ser utilizados vai ser tempo de criação, como que ele vai trabalhar essa produção aqui de novos atendimentos, como que ele vai trabalhar o desenvolvimento de novas habilidades, que tipo de treinamento, que tipo de qualidade de processo que vão ser desenvolvidas, e aí é nisso que ele tem na questão de desenvolvimento. E aí nós vamos para o nosso próximo momento. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar esse ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Então vamos ver provocando as nossas situações? Então, quais podem ser as dificuldades da implantação que pode ter ali, que pode ocorrer na implantação de um Balance Scorecard, e quais seriam as soluções mais viáveis para uma empresa de pouco recurso? Então, você sabe que você está trabalhando ali numa empresa que ela não tem tantos recursos assim, mas ela precisa implantar porque ela precisa fazer essa medição. E ela sabe que o Balance Scorecard é uma excelente ferramenta. Então, ela tem consciência dessa ferramenta, só que daí ela precisa fazer o quê? Se ela tiver qualquer tipo de implantação, é o momento de chegar e parar. Primeiro passo, todos os envolvidos, todos os funcionários, eles têm que saber qual é a visão dessa empresa. Aonde que essa empresa deseja chegar. Só que essa visão tem que estar muito bem estruturada, como que ocorre dentro de uma empresa. Então, ela tem a missão, parte do princípio ali, pega a missão, todos conhecem essa missão, todos entendem essa missão e acham essa missão tem sentido. Elas acreditam no sentido dessa missão, elas acreditam nesse significado dessa missão. Feito isso, o próximo passo é olhar a visão. Todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas entendem qual é a visão dessa empresa, aonde que ela quer chegar? Existe uma possibilidade de questionamento dessa visão se ela for muito irreal? Se todo mundo entende como é a visão dessa empresa, como que é trabalhada essa visão, aonde que essa empresa quer chegar, e mesmo assim está tendo algum tipo de dificuldade, o interessante é deixar de fato uma carta aberta. É deixar as portas abertas dessa empresa naquele sentido de aonde você vai buscar solução. Está tendo dificuldade na parte financeira, queria que crescesse 10% na parte financeira, mas daí para isso precisa o quê? Aumentar a fatia do mercado ali em clientes. Só que o mercado aí vai olhar assim, mas eu não estou conseguindo atingir minha meta financeira, porque não está conseguindo atingir ali a perspectiva dos clientes, a dimensão dos consumidores, não está conseguindo aumentar essa fatia de cliente. Então, o que tem que fazer? Tem que entender. Um grande passo, se não está conseguindo implantar um Balance Scorecard, se os funcionários entendem da importância, se eles sabem, se já foi feito o treinamento, eles sabem o que cada um tem que ser feito, mas não está atingindo a meta, é importante ir lá e ver por que essa meta não está sendo atendida. Daí pode olhar assim, olha, a meta nesse setor não está sendo atendida porque entrou um concorrente que está trabalhando com produtos melhores que o nosso. Aí volta e faz uma reestruturação nessa meta, nesse produto, nesse serviço que vai ser lançado. Eu preciso a todo momento ser flexível, não pode ser engessado. Tem que olhar e falar assim, olha, aqui não está dando certo
Por quê? Qual o motivo? A meta de crescimento é muito curta. Os indicadores estão mostrando que o resultado não está satisfatório porque a meta que foi colocada não está condizente com a realidade da empresa nesse momento, o mercado não está respondendo, então não está conseguindo se trabalhar dessa forma e está gerando, inclusive, frustrações. O clima organizacional dessa empresa está sendo prejudicado. Vai poder, inclusive, prejudicar a cultura que essa empresa está implantando a longo prazo. Porque daí toda vez que vai tentar trabalhar ali, ou utilizar de alguma ferramenta, já vai acontecer o quê? Ter um momento de retração. Então, entender como trabalhar a ferramenta é tão importante quanto simplesmente ir lá e implantá-la. Todos os envolvidos têm que saber o que vai fazer, quanto tempo vai fazer, e eles têm que ser questionados, e eles têm que ter uma liberdade para falar se o que eles veem, porque ninguém conhece mais o trabalho do que aquele que executa aquela função. E aí, se ele tem todos os mecanismos, ele tem estrutura, ele tem ferramenta, ele tem conhecimento para desenvolver bem, aí não tem por que não crescer. Mas entender como trabalhar esse crescimento, entender como desenvolver essa habilidade é tão importante quanto simplesmente definir algum tipo de metas se não estarem bem claras. Essas metas precisam estar muito bem alinhadas. E cada um na empresa, ele vai saber como que vai ser trabalhado. Então, na implantação de uma ferramenta tão importante como a Scorecard, vai ter ali os seus indicadores, esses indicadores precisam mostrar a realidade ali. Entender o indicador, olhar e falar por que ele não está sendo implantado, por que não está se atingindo essa meta, o que está acontecendo no meio desse tempo que não está sendo satisfatório, qual o problema real, o que está sendo trazido ali de prejuízo. E aí, a partir do momento que todos sabem a missão, sabem a visão, e aí sabem o que tem que fazer, tem que ver se aonde que está dando algum tipo de problema. É no setor de inovação? É no setor de desenvolvimento? O que está ocorrendo naquele momento para que isso ocorra? Refletir sobre questões como utilizar uma ferramenta na empresa é muito importante. Não é simplesmente escolher, olhei essa ferramenta aqui, vou implantar na minha empresa. As estratégias para a implantação dessa empresa têm que ter algum sentido. Ela tem que ter um significado, seja para aqueles que estão implantando, seja para aqueles que estão colocando essa ferramenta dentro da empresa. A alta direção, ela tem que entender qual o objetivo de fato dessa ferramenta, assim como os funcionários dessa empresa. Eles têm que olhar para essa ferramenta e perceber que ela vai ajudar, ela vai trazer eficiência, ela vai trazer eficácia para a empresa. Então, o primeiro passo é ter sentido, é trazer significado. A partir do momento que as pessoas envolvidas no processo sabem, entendem e elas veem aquilo como um sentido, fica muito mais fácil de implantar. Então, às vezes, treinamento para a implantação da ferramenta, mostrar como que funciona a ferramenta, mostrar o que já aconteceu em outras empresas para desenvolvimento dessa ferramenta, quais sucessos atendidos a partir do momento que começou a implantação do Balance Scorecard, que tipo de empresas que se utiliza e a partir do momento que ela iniciou essa implantação, lá no comecinho, o que ela conseguiu desenvolver, o que ela conseguiu ao longo da sua trajetória a partir do momento que ela se utilizou dessa ferramenta. Mostrar, entender como funciona e pegar alguns indicadores, vamos colocar ali na mensuração da gestão da qualidade ou na mensuração da gestão do conhecimento intelectual. Como que ela vai utilizar ali para essa ferramenta acabar desenvolvendo um plano de carreira? Quem que vai acabar ali conseguindo desenvolver um bom plano de carreira? Às vezes, uma boa ferramenta como essa, para ser implantada, ela tem que também mostrar assim, as vantagens que esse funcionário, que esse colaborador tem em desenvolver esse trabalho, como está sendo mostrado, como está sendo, como que vai ser trabalhado, como que vai ser desenvolvido. E aí, espero que tenha ficado claro. Lembrando
que na próxima semana será prova, no próximo momento vai ter prova, tem que estudar. Todas as unidades vocês já chegaram com o material lido. Para a próxima disciplina, que vai ser metodologia, tem que ter lido já a unidade 1 antes de iniciar a teleaula, fazer as atividades, vir ali com as dúvidas, mostrar essas dúvidas, conseguir solucionar ali as dúvidas que estão acontecendo para ter uma aprendizagem significativa, ter uma aprendizagem efetiva. Não pode deixar para depois. Participação de fórum e lembrando que às vezes uma pequena estratégia de estudo muda completamente o perfil daquele profissional, o conhecimento daquele profissional. Então, o que pode fazer? Fotografe, tem algum smartphone, fotografe ou mesmo baixe ali os slides, fotografe partes do livro, utilize o aplicativo, se utilize das ferramentas disponíveis e de manhã pega 10 minutinhos, estuda, 15 minutinhos, o tempo que tiver ali de sobra. Às vezes, se você utiliza transporte público, para ali na hora que você está parado esperando esse transporte, dá uma olhada nesse material. Tenha o hábito de carregar o material, não todo o material. Mas hoje fala assim, olha, hoje eu vou ler 3, 4 páginas, amanhã mais 3, 4 páginas. Divide durante a semana quantas páginas vai ser lida. E aí na parte da manhã eu vou ler 2, depois eu vou ler mais uma. Eu vou fazer essa atividade à noite. Dividindo em pequenos momentos, consegue ter uma constância maior nesse aprendizado. Você fica lembrando desse estudo. E quando chegar no momento da prova, vai ser muito mais tranquilo. Espero que tenha sido tranquila essa disciplina, espero encontrá-la em um próximo momento. Vamos supor que você trabalha em uma organização e precise desenvolver estratégias de negociação comercial. Sua primeira ação deve ser conhecer o ambiente onde a empresa está inserida para poder identificar como agir. Nesse caso, você poderia utilizar, por exemplo, a técnica de análise SWOT, que oferece uma maneira estruturada de analisar o ambiente interno, verificar os pontos fortes e fracos da empresa, e o ambiente externo, identificando oportunidades e ameaças. A partir dessa análise, as estratégias elaboradas devem aproveitar as oportunidades, utilizando os pontos fortes, monitorando e amenizando as ameaças. Outra ferramenta que você pode aplicar no monitoramento é a análise das 5 forças de Porter, que são poder de negociação dos clientes, o poder de negociação dos fornecedores, a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos. Caso o interesse da empresa seja ingressar no mercado, é possível verificar a atratividade do segmento. Se a empresa já está no mercado, você pode criar táticas de defesa. Também é importante que a empresa concentre seus esforços em ser muito boa em alguma característica, evitando perder espaço para a concorrência. Há 3 possibilidades de estratégias comerciais: liderança em custo, diferenciação e foco. A empresa que opta por liderança em custo precisa focar em operações muito eficientes ou desenvolver alguma vantagem tecnológica para que ela mantenha os custos de produção menores que os da concorrência. Já a empresa que escolhe a diferenciação deve concentrar seus esforços em inovação e marketing, buscando criar algum diferencial que destaque seu produto dos concorrentes, mesmo cobrando um preço superior. Por fim, se a estratégia da empresa for foco, seu objetivo será atuar em um pequeno segmento de mercado através do atendimento especializado. As estratégias de marketing são fundamentais para a empresa analisar e decidir suas ações. Lembrando que a estratégia adequada depende tanto do momento da empresa quanto do mercado. As 5 estratégias de marketing são: investimento e eliminação, construção, sustentação, nichos de mercado e colheita. Além dessas estratégias, construir um Balanced Scorecard é uma maneira sistematizada de identificar objetivos interligados, de curto e de longo prazo, para as 4 áreas essenciais: financeira, consumidores, processos internos e inovação e aprendizagem. Após identificar esses objetivos, é fundamental criar indicadores e metas para que cada colaborador saiba como deve contribuir na busca por atingir o objetivo geral da empresa. E aí, preparado para criar estratégias de negociação comercial? Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!